Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do RPGcast, eu sou o Galacta. Eu sou o Suco Detox. E hoje nosso episódio do Ação Livre RPGcast, o podcast mais rápido da RPG Esfera. Passando em incríveis 1 segundo. Porque afinal, falar é ação livre. E hoje nós temos aqui convidados especialíssimos. Nosso episódio hoje é dia de monge, né, Detox? Vamos falar de luta desarmada, né? Nosso primeiro episódio, pra quem tá acompanhando o RPGcast, a gente falou de lutas medievais, espada, arco e flecha. E claro, a gente falou do Ranger, falou do Guerreiro, e hoje tem que falar do Monge, porque essa classezinha é maravilhosa, né? Mas pra quem joga aqueles RPGs mais... como é que é? Mais genéricos, assim, não exatamente classe, mas uma função dentro do grupo, de repente. Mas não vem ao caso. Hoje tá especial. Hoje é luta, então... Vamos falar com essa gurizada legal. Nós temos aqui dois monges, né? Em sentido da RPG falando. Um pertencente ao Kung Fu e outro da capoeira, cara. Então, olha, tá diverso e hoje promete. Então, cara, vamos deixar essa gurizada aí se apresentar. Vamos começar pelos da casa, né? Apresente-se então o nosso capoeirista. Ó, galera, quem fala é o não é o Castilhas. Hoje é o Bocão, capoeirista. Faço capoeira há 3 anos. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito disso. Ainda sou um mero aluno, mas pratico desde o maternal. Praticamente cresci dentro dessa arte linda e brasileira. Cara, aluno todos nós somos, cara. Eu faço doutorado e eu continuo sendo aluno. Então, assim, velho, porque... É verdade. Ainda sou... Todo mundo tá aprendendo, né, velho? O que conta é a experiência. Então... Seja muito bem-vindo novamente, né? Tu sei que tu já é da casa, obrigado. Já conhece o esquema aqui. Mas é claro que a gente sempre chama os da casa também, porque os da casa sempre tem alguma coisa a contribuir. Não tem galera ruim aqui. E o segundo, né, convidado aqui, agora o externo aí, mas, pô, 100% recomendação do nosso querido Ozai, né? Te apresenta aí, meu querido do Kung Fu, diga teu nome e a cidade onde você tá falando, estilo chamada a cobrar. Salve, pessoal! Então, eu chamo Santo Nerva, sou professor de Kung Fu do estilo Shaolin do Norte, né? Falo aqui de Porto Alegre, né? E é uma honra poder estar aqui presente, e é uma honra saber que a pessoa que me indicou se chama Ozai nesse universo, algo que não tinha chego até mim ainda. Vou fazer piada que hoje ele chega aqui. Então tá, então pode fazer, porque... Aqui a gente chama ele de Ozai. Eu peço pra cada um escolher o seu, né, o seu nome de gravação, né? Então a gente coloca ele como Ozai aí. Claro, a gente já apresentou que o nome dele é Ramoim mesmo no primeiro episódio, quando ele foi fazer o jabá dele sobre arco e flecha, mas, pô, isso aí. Pô, que massa, cara. Então, temos aí um monge Shaolin, entre aspas, né? E temos um monge capoeirista, cara. Pô, vamos começar com aquela clássica, né, velho? Já que a gente quer ser um podcast de RPG de mesa, como é que é a história de vocês com RPG, assim? Eu fiquei sabendo, né, que... eu tenho certeza que jogou RPG até com nós, né? Mas o Santo me disseram que era RPGista aí, formação de GURPS, é isso mesmo? Bom, né, acho que foi a primeira grande escola, depois dos livros-jogos, das Aventuras Fantásticas, né? Aquele clássico, né? Aí me criei no GURPS. Aí depois a gente vai migrando, né? A partir daí, Storyteller, depois o sistema que veio a todos dominar, o D20, né? Que tentou quase versão para quase todos os universos. Uhum. Mas gosto muito de Falkenstein, Warhammer, né? E por aí vamos diversos outros os universos, né? Cheguei a jogar um pouco de Windows até. Essas loucuradas que a gente tem por aí. Pô, 100%. E que é o importante é que a gente, né, a gente olha o RPG, eu acredito, né, dos olhos da escola que a gente começou, né. Se eu for pra pensar, eu e o Detox, a gente começou no 3DT, velho. Saudoso 3DT, né, Detox? Jogávamos até no acampamento, né, a gente ia acampar com a nossa família um mês, né, Florianópolis, lá num camping, e a gente levava só o livrinho de 3DT e uns dadinhos de 6 faces, e a gente ficava jogando com todo campista que quisesse jogar com a gente. Às vezes a gente nem levava o livro, porque a gente sabia de cor as vantagens e desvantagens. Exato. A gente falava decor, tá, tu quer fazer teu cara como? A gente decorava o sistema inteiro pra passar pros caras. E é um ótimo sistema pra introduzir, né? Então a gente começou no genérico, depois a migração pro GURPS foi natural, saca? O The Vinci System joguei algumas vezes, né?
storyteller muito mais na adolescência, né? Primeira adolescência ali. E, velho, a gente olha os olhos com RPGistas genéricos, né? Mas é super divertido, né, velho? Então é aquela escola diferenciada. E jogamos um cara aí pra dentro, né? Né, Bocão? Pois é, né? Baita sistema esse daí. Começou com um vizinho meu chamado Detox, que já veio falar assim, tu conhece um tal de... Ainda chamou de RPG de papel, eu lembro disso. RPG de papel, RPG de mesa. Tá bom, fui lá, joguei. Apresentou junto com o irmão dele, Galacta, o saudosíssimo 3DT. Fiz meu primeiro druida. O primeiro combo que eu descobri na minha vida, que foi cego e radar no 3DT. E que eu passei Clássico. a tentar botar em todos os meus personagens, e por isso o Detox me odiava, por isso. Ele Isso aí é um mestrou minha fato. primeira campanha, que durou uns 2 anos, né, Detox? Eu, meu primo e ele. E Eu depois encontrei disso... depois o livro escrito nessa campanha, velho. Coisa uma linda. campanha que jogamos 2 anos e depois migrei pro GURPS, uma mesinha oficial com a galera que hoje vocês conhecem do nosso RPG. E joguei até um pouquinho de D20 uma vez, mas cresci do 3DT, fui pro GURPS e hoje pós-doutorado em GURPS, como a gente gosta de dizer. A gente disseca esses manual de uma forma... Chega a ser feio, né? Sabe mais que o Steve Jackson, velho. Segundo, e o Champante, com certeza, segundo os templates que eles botam nos livros lá, com um aproveitamento de pontos tão bom quanto a eficiência térmica da minha Nossa, casa, chega a a dar gente tá dor, sabendo mais que os já dá caras. arritmia, aquelas fichas de 250 pontos. Tranquilo. Cara, que legal, velho. Mas então, vamos voltar pro assunto, porque hoje é artes marciais, né, velho? Ah, que coisinha divertida. Então, vamos começar com aquele clássico da artes marciais, né? Sobre mitos, cara. Mitos e verdades. Porque isso é divertido, né? Pô, eu acho que o Santo aí do Kung Fu deve ver. É professor, né, Santo? Isso? Isso mesmo. Já sou professor formado já. Mas como, né, todos estão dizendo, e é uma verdade eterna dentro do Kung Fu e do mundo, né? Eterno aluno, né? Perfeito. E o que eu queria, né, saber de ti é que, assim, deve vir uma galera com uns mitos alucinantes do Kung Fu, né? O que chega aí pra ti dessa gurizada aí que tá chegando no Kung Fu? Cara, te dizer que eu tenho mais problemas com a galera que acha que pode correr feito Naruto do que com a galera que é um mito do Kung Fu, assim, né? Porque é uma coisa que eu digo pra todo mundo, cara, não corre com as mãos pra trás, cara. Por favor, não façam isso em casa, crianças. Vocês vão perder os dentes. Não faz isso. Né? Aquilo lá só funciona no anime, né? Não é pra brincar desse jeito, né? Mas... os mitos são porque a gente tem também dentro do imaginário e da questão muito chinesa que a cultura chinesa conta a sua história e os seus mitos, a sua moral, sem se preocupar, ou pelo menos até pensando no período clássico, né, da China, sem se preocupar com a veracidade, com verdade é o fato, mas sim com a moral dele. Né? Uhum. Então tu descreve que por exemplo, um guerreiro derrotou 50 mil homens, né? Não necessariamente ele tenha derrotado 50 mil, a questão é que ele era um guerreiro muito valoroso, muito poderoso, que derrotou muita gente. Sim. O resto é enredo geral, assim. Que nem tem os fatos os mitos do Qigong, né? Que inclusive é bem utilizado no RPG, né? As ideias dos pontos do Qi, né? Uhum. E aí que é bem trazido, né? O Qigong, a energia interna, é uma questão real. Soltar Hadouken, não. Né? Aí a gente tem que lembrar, né? Que isso são fatos, assim. Uma coisa é tu apagar a vela a 1 metro de distância, 1,5 metro. Uma coisa é isso. Outra coisa é tu conseguir explodir uma parede, explodir os pontos vitais, que nem ali no Kill Bill, né? Troca nos 5 pontos, dá 3 passos e explode o coração. Isso é outros 500, né? Isso não é bem por aí, né? Aqueles caras do fake martial arts que derrubam os caras só olhando pra eles, né? Os cavalos. Que vergonha, né? Que vergonha ali que bate nessas horas, né? Aí os caras dizem, não, porque é louco que na internet os caras chamam esses loucos de monge do Kung Fu. Olha, que monge do Kung Fu, cara? O cara tá fazendo os caras do Kung Fu passar vergonha ali, né? Tipo, tô derrubando o cara sem me mexer. Olha como eu sou forte. É aquilo, né? Eu adoro Star Wars, até aí achar que eu uso a força são outros 500, né? É outro brinquedo. Não, perfeito. Cara, legal. E, então,
com certeza o cara entra, tem gente que deve achar, entrando, achando que vai sair igual o Jack Chan, assim, que vai sair fazendo as paradas, né? O Bruce Lee da vida, assim, vai sair, tipo... Sabe que isso é uma coisa que eu acho que, inclusive, o companheiro Bocão aí pode estar falando também, mas eu vejo muito que a gente tem gerações diferentes, né, ao longo do tempo, né? Quando a gente pega, por exemplo, a geração que treinou, se formou na década de 70, início dos 80, eles tinham uma outra realidade de sociedade, né? Então, na verdade, a gente não recorria às instituições para mediar os nossos conflitos. Então, um cara batia no teu carro, tu ia lá e cagava ele a pau até ele te pagar. Entende? Era um outro objetivo com o qual se buscava a arte marcial, né? Tinha uma outra relação. É claro, né? A gente ainda existe realidades que são muito violentas, que tu ainda tem uma relação de físico de combate para manter a tua segurança e proteger o teu meio, a tua família. Ainda existem esses espaços, mas são muito menos. A cultura aceita muito menos isso. Hoje em dia, inclusive, tu vai arranjar muito mais problemas se tu quiser resolver as coisas na porrada do que se tu abrir um processo contra o cara ou algo do tipo, né? Tem que saber relevar esse tipo de geração do que busca, né? Sim. Hoje em dia eu vejo as pessoas buscando muito mais uma relação de desenvolvimento interno, pessoal, né? O que a gente trabalha muito, o Kung Fu, pelo menos na minha linha, trabalha no tripé corpo, mente e espírito. O corpo é o meio para a nossa iluminação pessoal, né? Enquanto disposição mental e espiritual. Lembrando, trago o espiritual não num sentido mítico, holístico, mas num sentido bem de disposição, né? Aquela questão, né, do teu espírito para encarar a diversidade, né? Não uma relação assim, né, de... Sim, como tu lida com as coisas também, né? Isso, o quanto tu te deixa abalar, né? Eu percebo, isso percebe, né? As pessoas às vezes tentam dar mais peso para uma das duas palavras e esquecem que é arte e marcial. É marcial, mas também é arte. Então tem os seus dois lados, assim. Da capoeira eu podia trazer o mito mais recorrente, que inclusive estava falando com o Galacta antes desse episódio, que é a clássica pergunta, né? É dança ou é luta? Eu ia te perguntar, mas tu te adiantou, né? Mas tudo bem, beleza. Ah, perdão. Não tem problema. Não, mas eu queria caracterizar mais aqui o mito, né? A respeito das pessoas que olham de longe e acham que ela não é eficiente. Que eu acho que esse é um dos mitos mais falados, assim, né? Que falam que, poxa, não parece que tu saberia lutar, né? Porque vocês nem acertam os chutes nos outros, né? Então eu acho que isso é um mito bem forte, assim, e que descaracteriza até de uma forma histórica, né? Porque se tu olha para a história da capoeira, tu sabe que ela é uma luta. Então, poxa, tu tá querendo omitir a história dizendo que ela não é eficiente. Bom, não é bem assim. Ela foi usada como luta, então depois a gente entra nos aspectos da dança e luta, mas por agora acho que um dos principais mitos é justamente isso. Ela tem o seu lado artístico, mas ele também não é ele também não é único, né? Tem a sua parte marcial e ela é muito bem desenvolvida. Eu acho que esse é um dos principais mitos. Outro mito também que todo mundo diz que a capoeira é uma arte genuinamente brasileira, mas é questão da gente também parar de olhar para a história do nosso país, para a história do nosso mundo, né? E tirar que as origens dela são africanas, né? E também, então, ela é uma arte afro-brasileira, a gente fala, porque ela tem elementos brasileiros, mas a gente não pode esquecer que ela é africana. Então, apareceu aqui, mas apareceu lá, né? Apareceu aqui. Igual os seres humanos, né, velho? Exato. Na verdade, ela se inspira fortemente em tradições de lá. E veio para cá como uma forma de resistência e querer perpetuar essas relações. Houve durante muito tempo na história se querendo reforçar que ela é nossa, que é brasileira, mas não, ela é afro-brasileira, né? A gente não pode negar a história da capoeira e dizer que ela é puramente brasileira e querer tirar isso, que ela se apoia drasticamente nas culturas africanas, né? Origem. Perfeito. Pô, muito massa. Então, cara, vamos aproveitar o ganchinho social, né? E vamos puxar aí uma coisa. Pô, Santo, tu disse que a gente, na nossa conversa anterior aí, que tu trabalha com jovens em vulnerabilidade social, né?
E a gente sabe também que a capoeira é uma arte marcial que surgiu também a full por questão do social. Então eu acredito, né, que por movimentos sociais, questão de perpetuação de cultura, né. Então, cara, acho que hoje a gente tem um cenário bem legal com esses convidados aí pra falar disso. Qual que vocês acham que seria, né, a importância da arte social hoje pros movimentos sociais, de seja qual for ele? Então, gente, eu trabalho com assistência social, né, com jovens de 14 a 18 anos em situação de vulnerabilidade aqui nas vilas do bairro Cristal, da cidade, aqui de Porto Alegre, né, na Vila Resbalo aqui, né, que o pessoal chama e tal. E Vila Nossa Senhora das Graças, mas com o apelido de Resbalo. Tem uma questão que as artes marciais ocupam, né, no caso, a capoeira aqui, né, tem carrega muito esse aspecto, né, da questão da luta, né, pelos oprimidos, né, e isso é uma coisa que perpassa artes marciais no mundo inteiro, né. No caso do Kung Fu, ele teve um espaço muito forte, assim, na China, né, nas lutas, inclusive, contra dinastias e opressões, ela também teve muito esse papel de maneira muito forte, e também através da dança do leão, né, que o pessoal que quiser dar uma pesquisada, colocar Lion Dance, dança do leão ali no YouTube, vai ver bastante questão que teve muita importância para o movimento né, de fortalecimento, né, dos oprimidos, assim, né, dos segregados em termos gerais, né. A arte marcial, assim como já o Bocão comentou, né, ela tem esse aspecto de nos fortalecer, né, para enfrentar injustiças. Então, acho que ela está diretamente ligado aos povos mais oprimidos. Assim como ele disse, a arte e o marcial. A gente tem que lembrar que a arte marcial, ela não é uma arte da guerra, ela não é um militar. A partir do momento que ela se desenvolveu com uma filosofia, com um ideal, né? Ela deixou de ser puramente uma arte de guerra. Né? Tanto que não é esse aspecto. Hoje em dia, quando o pessoal fala o efetivo tu tá falando de quê? Tu tá numa situação em que tu precisa te defender e tu saber te defender? Com certeza tu vai conseguir. Agora tu tá falando de tu enfrentar um cara de fuzil apontando para ti, do que tu tá falando? Né? O que a gente tá querendo dizer? É o teu fortalecimento. E nesse sentido eu entendo muito, e o Kung Fu faz muito parte do meu cotidiano aqui. Eu consegui que um professor de taekwondo venha dar aula aqui, porque como eu sou coordenador pedagógico, eu achei que não ia conseguir fazer os dois papéis, né? Mas minha primeira turma de alunos é daqui, é da vila, né? Que foram, eles iam treinar lá em casa, inclusive. Que legal. Aí, e eu entendo muito isso, esse fortalecimento que a gente dá em termos de valorização do teu valorização da tua cultura, né? E formas de como encarar os desafios do mundo. Acho que nisso, essa marcialidade, a arte marcial tem muito poder. Tanto que a gente sempre fala na questão da autoestima, da questão da confiança, né, da questão da disciplina, e nesse sentido, não, por mais que muitas tragam um viés que se inspira em elementos militares, ela não é militar, ela se alimenta muito mais em aspecto, e nesse sentido, acredito que a capoeira também, mais no sentido de Confúcio, no aspecto de família, do que num aspecto, né, de general, né? E acredito que nisso está a grande importância, né? Eu acho que o Bocão vai ter muito o que falar também, né? Como aspecto da capoeira também inserida, que é muito inserida aqui dentro do nosso universo tanto da assistência, né, quanto das minorias, né, Bocão? Com certeza. Eu mesmo como aluno, eu já tive vários espaços de participação da capoeira, né? Até porque a capoeira, ela é uma arte, né? Ela surgiu de forma... E quando a gente usa o termo escravo aqui, não no termo de a pessoa que foi usada, oprimida, mas no sentido de resistência, né? Na capoeira tem essa inversão de olhares. Então é uma arte escrava, ela surgiu nos quilombos, ela surgiu nas senzalas, e ela, mesmo depois do período de abolição, né, aquela abolição, aspas, nossa... muitas aspas, né? Muitas aspas, essa nossa abolição, ela continuou sendo praticada majoritariamente de forma... ela continuou sendo praticada longe da sociedade, né? Tanto que ela foi criminalizada por muito tempo, e ela é uma arte de periferia, ela é uma arte periférica, ela surgiu nessa época. Quando ela começou a ganhar força, lá em meados da década de 30, com aquela ideia de nacionalismo, de Vargas, de querer
bom, a arte marcial, aquela ideia que eu falei para você, arte marcial brasileira, a capoeira, né? Que ela começou a ser vista por outros olhares, mas antes o estigma era muito forte e ainda é, né? Se for parar para pensar, por que os senhores de engenho olhavam para não se aproximavam quando eles praticavam capoeira, né, na senzala? Bom, era coisa do demônio, era muito estigmatizado, então não se aproximava porque pensava, bom, eles não estão, aquilo lá não é luta, é só dança, eles estão ali celebrando, e ela também, e ela não perde em seu lado de celebrar, né? A capoeira, como eu falei, ela é marginal e ela era a gente entende toda a arte marcial, acho que o Santo vai concordar comigo, a defesa vem antes do querer ser agressivo, na maioria das artes marciais, né? Então é de saber se defender. Pratico capoeira porque eu não... Quer dizer, na época, né, eles praticavam capoeira porque judô não chega até mim. As outras artes da época não chegavam até as periferias. Era a capoeira que era o jeito deles se defenderem e o jeito deles celebrarem também. E era uma expressão de comunidade. A gente não pode olhar para a roda de capoeira só como uma expressão de combate. Ela é um jogo, né? Como a gente vive dizendo, é o jogo de capoeira. Então, ela reúne uma comunidade para cantar, para dançar, para lutar, né? Então, e até hoje se ensina a capoeira como uma forma de proteger um legado que é afro-brasileiro. Tu pratica capoeira para proteger uma história, entendeu? Para manter essa história e que está vinculada com as periferias, e a gente conseguiu um espaço legal hoje que consegue chegar em todo mundo, mas é um espaço nosso, né? É um espaço afro-brasileiro que a gente tem que manter vivo para que a gente possa continuar ajudando, né? Então, nessa questão do assistencialismo, a capoeira ela tenta se inserir em todos os lugares porque ela é uma arte que surgiu nas periferias, ela não pode negar essa história dela e querer abandonar esse lado, né? Esse lado que esquece da luta inicial dela, né? Então, e ela não, e eu diria, né? Ela não esquece disso, né? A arte marcial, ela não é, tu não tô ensinando aquela pessoa a lutar, eu tô ensinando ela a se conjunto de defender valores, e a né, reconhecer basicamente. os valores, exato, os valores que vieram dessa base, né? Reconhecer a história das suas origens, assim. Várias artes marciais têm muito essa pegada, né? Nem todas, né? Eu vejo o pessoal, por exemplo, de MMA, etc., que simplesmente é aquela galera do efetivo, né? Acham que é só o que vale é porrada, mas só que tem um monte de artes, a grande maioria das artes marciais, digamos assim, puras, né, que surgem como uma filosofia, a galera sempre coloca essa filosofia dentro, né, pra mostrar a origem, né, pra realmente perpetuar a origem daquilo, que é realmente muito legal. Um ponto importante que a gente está trazendo é que o seguinte, saber diferenciar um pouco o que é arte marcial e o que é esporte. Porque às vezes isso gera uma certa confusão, né? Quando a gente fala, por exemplo, o MMA, ele é uma modalidade esportiva. Sim. Né? Ele está voltado para um esporte com determinadas regras, com determinada disposição. Embora, né? o nome sugira que seja múltiplas artes marciais, né? Eles colocam assim como nome. Trazem, mas aí é como tu diz, né? Perde um elemento mais fundamental da arte marcial, né? Que é o aspecto filosófico que envolve ela, qual o contexto em que ela está inserido. E assim como o Bocão próprio estava falando, um aspecto que toda arte marcial se propõe é um viés de relação com o mundo, é um viés de como se relacionar com o mundo, né? Que traz tanto os teus elementos internos quanto os teus elementos externos e onde é que tu interage. E aí tu vai ter todas as formas de estar passando a tua ancestralidade, a tua cultura, aquilo que é o teu viés. Porque o pessoal também traz, quando fala o MMA e tudo, né? O efetivo, volta à questão, né? O efetivo contra o quê? Contra quem? Contra que tipo de situação? Né? Porque o que existe, o próprio antigo Vale Tudo, né? Se lembra quando começou essa pilha do Vale Tudo? O que aconteceu? Durou aquela ideia dos 100 regras, foi só de início e morreu. Já morreu. Por quê? Porque para tu ter o desenvolvimento de um atleta, de uma profissão,
tu tem que ter uma profissão que tu dure alguns anos. Tu não pode chegar lá e fazer uma semana, quebra o joelho e nunca mais vai treinar. Como é que tu vai sustentar tua família? Como é que tu vai viver? Não é esse o aspecto. Então, eles buscam regras, né, que tu possa fazer lá a tua luta e tal. O Dana White veio do boxe, né? O Dana White, ele pegou aquela questão do espetáculo do boxe e conseguiu jogar para esse outro universo. Tanto que tem as pesagens, um tem que prometer o outro, tu tem que fazer um enredo, tem que ter uma história, né? Tu tem que envolver, tu tem que vender um espetáculo. Imagina, tu vai pagar R$500, R$1.000 para ver para ver uma luta, tem que te envolver, tem que valer o teu ingresso. Né? E aquele atleta, ele tem que se sustentar em cima disso, ele é uma pessoa, né? Ele é um pai de família, ele tem uma relação e ele tem que pagar. O pessoal quando via muito, quando tava o Anderson Silva, né, muito em voga, mostrando, cara, ele tem que sustentar a família dele, ele tem que ganhar o dinheiro dele, tem que ter uma profissão que vai durar, né? Não existe essa preocupação, então nunca... né, já tentaram mais de uma vez, na própria China a gente tem história de quando fizeram um grande campeonato de Kung Fu, começou a morrer os mestres e tudo, eles pararam, porque Sim, tá né? louco? O negócio surgiu como uma arte de defesa pessoal, possivelmente mortal, né? Se o cara aplicar todas as técnicas que ele sabe, a galera vai... né? Pega até mesmo, né? O pessoal da capoeira era famoso pela navalha no meio dos dedos, né? Era clássico. Aí tu pega, passa uma navalhada no bucho de um, pronto, acabou. Não, esse cara não luta nunca mais. E aí, como é que vai desenvolver dentro disso? Né? É verdade. Tem essa questão do esporte, é realmente uma coisa que às vezes acaba descaracterizando, né? Então, as pessoas olhando só pro lado... Muitas artes marciais, não é só as que a gente está falando aqui, mas muitas artes marciais têm esse medo de se aproximar do esporte justamente por descaracterizar a parte filosófica, né? A capoeira, por exemplo, em sua origem, se eu for falar que a gente tem o mestre Bimba, que foi foi o primeiro a criar uma academia de capoeira no Brasil, e graças a ele que a gente atingiu a legalização da capoeira. E tanto que no início era a luta regional baiana, né? Que ele colocou para não botar capoeira, porque senão iam dizer que era crime. E começou a praticar de uma forma mais aplicada. O Bimba, ele tinha muito uma visão de, realmente, efetiva, capoeira de combate, mas ele não esquecia as partes tradicionais. Embora muitos capoeiras ainda não gostavam muito desse olhar mais de praticar só para acertar golpe. E Bimba, querendo ou não, trouxe muitos elementos. Por exemplo, o próprio os katas, que eram as sequências de capoeira, né? Que são os katas da capoeira, né? Que o Bimba pensou, as sequências de Bimba. Então, que traz essa ideia de sequências de luta para uma ideia de aplicação mesmo. Porque o Bimba, ele via de um contexto de luta de rua. Ele fazia brigas de rua, inclusive tem relatos, né? E reportagens de jornal do Bimba vencendo sete policiais e jogando as espingardas dele por cima da cerca da primeira casa que ele viu numa luta de rua. Né? Então, mas se os capoeiristas fossem só querer brigar nesse contexto das navalhas, realmente, isso aí é morte. Né? Eles tinham essa moral de desafio, né? E virava briga de rua fácil. E que muitos capoeiristas, inclusive o mestre Pastinha, que é um dos pais da capoeira de Angola, que a gente fala, desmistifica depois e traz que a capoeira ela não é só briga, a capoeira é jogo, a capoeira é dança, né? O mestre Pastinha tinha uma frase que ele dizia que a capoeira tá no íntimo do homem, porque em clima de alegria ela vira dança, em clima de ódio ela vira luta. O birimbau, as músicas, mas em briga de rua, ele é uma foice de duas mãos. Né? Então... Que filosofia, que massa essa frase, cara. Depois me passa, que isso aí é... porque é realmente isso. A capoeira, ela tem o seu caráter de combativo. Chegou a dar um arrepio ela... aqui, cara. Que profundo. Mestre Pastinha. Porque é bem isso, né? A gente não pode querer olhar só pra parte marcial e esquecer a parte filosófica, né? Que senão a gente descaracteriza. Isso é muito o discurso da capoeira que a gente diz de Angola, né? Que é mais tradicional e tenta remontar que a capoeira ela era usada tanto para praticar os movimentos de luta, mas ela também era um momento de celebração, de cantar músicas, de reviver as culturas dos seus povos lá da África, né? Que era um momento que eles tinham para
para celebrar, tanto no quilombo, e depois ela se tornou, né, uma tática meio de defesa dos quilombos. Existem Sim. também registros históricos de capitões e de capitanias dizendo, chefes de capitania dizendo que era impossível derrotar um quilombo, que as guardas dele não paravam quieto, ele precisava de uma cavalaria montada para derrubar um quilombola. Que massa, né? É. A percepção gerada, né? Uhum. Que legal, cara, que legal. Que Esse é um aspecto importante que traz, né? Que é como é que tu aplica a marcialidade ao que tu vive, né? No caso, né? Quais são os conflitos? Que nem sempre o conflito é ali soco, né? Ali muitas vezes é a questão, como é que tu vai encarar uma discussão com uma autoridade, uma reunião de trabalho, uma entrevista de emprego, ou até mesmo nas relações de afeto, né? As divergências que a gente entra, as discussões, como é que a filosofia da tua arte se relaciona com isso? Como é que ela diz que tem que ser a tua relação? E aí vem a questão muito do que ali o Bocão também trouxe, da arte de se defender, né? Você já deve ter visto, né? O ser humano tem muito disso, né? Quando ele se defende antes de saber o que está acontecendo, ele está atacando antes de saber o que está acontecendo, o diálogo não ocorre, né? Uhum. A pessoa já está se defendendo antes de ouvir o que tu está falando. Então ela já está te agredindo, te atacando, sem saber o contexto em que ela está inserida. O que está sendo dito, o que está ali, né? O que está acontecendo naquele momento, né? O que está se defendendo. Perfeito. Exatamente. Tentar, né? E é uma maneira meio bruta de lidar com as coisas, né? No final das contas. E, pô, o diálogo é super importante, né, cara? Pra tudo, né? Até no RPG de mesa a gente. É o famoso eu ataco, né? O que tu faz? Eu ataco, mas o cara, eu ataco. Pô, então ataca, então. Nem quer conversar. E se tu pudesse tirar alguma informação, etc., daquela resolução de conflito, né? Pô, isso é mega importante. E se a arte marcial exercita isso, pô, que tenham mais artistas marciais dentro do RPG de mesa, né? Pra ter menos eu ataco e mais, né, roleplay, mais coisas nesse sentido, né? Aí vem um conceito que eu acho muito legal, que assim, a gente, na origem, tinha o XP, né? Era o XP, então tu tinha que matar monstrinho para ganhar XP, né? Ainda, aí né? conforme a coisa... Ainda tem, né? Mas tem. conforme a coisa foi evoluindo, a gente tem aquele conceito hoje em dia de milestone, né? Que é aquele conceito de tu resolver o problema. Não é necessariamente tu derrotar o inimigo, mas tu resolver o problema. E isso eu achei genial quando surgiu nas minhas mesas, porque eu passei a não precisar matar todo mundo. Parei de pegar sanguinolência como defeito, como desvantagem, para ganhar os pontinhos e ter que matar todo mundo, para começar a ter que resolver o problema. Então, tipo assim, não, eu posso não matar toda essa galera, porque eu vou ganhar o XP igual, vou evoluir depois no fim, do mesmo jeito. Claro. Eu sempre dou pros jogadores no final da partida, né? Cara, vocês ganharam tantos pontos, né? E eu dou os pontos dependendo de como que eles resolveram, como é que foi, qual foi a genialidade do conflito, a dificuldade em geral, né? Do que eles tiveram que fazer. Então, às vezes, sei lá, o personagem nem lutou. Tem personagens, assim, eu dou muito por interpretação, né? Numa mesinha que a gente tá fazendo aqui, o personagem do Zaralto, que é um outro colega nosso, ele é simplesmente incapaz de lutar no momento, sabe? Ele tem medo, é uma pessoa sensível e quando vê uma luta se abaixa e bota as mãos na cabeça, cara. Pô, que é coisa mais difícil do que no meio de um combate, tu não ir atrás do cara pra tentar derrotar e ficar à mercê do teu inimigo? Pô, isso não é uma experiência, sabe? Então, é interessante. Que vibe, né? Que a gente vai andando num assunto e chega em outro, cara. Pá. Uhum. Legal tu dizer isso. Eu acho genial essa pilha. Tem uma campanha que eu tô jogando hoje do quinta edição do D&D, né? Uhum. Eu tô jogando com um clérigo, que a moral dele é justamente essa. Assim. Ele usa 2 escudos, Sim. né? E ele usa a manobra ajudar, né? No caso, ele não usa nunca um ataque, né? Ele só ajuda os outros em qualquer coisa que eles querem fazer, né? Uhum. Ele é aquele clérigo que eu resolvi, né, inspirar no conceito de o clérigo que todo grupo sonha em ter. Sim. Né? O cara só cura e ajuda. Só o que ele faz. Full suporte. Full suporte, é isso aí. Uhum. Total. Pô, massa, né, cara? É isso. Tem diversos conceitos, né? A gente não pode esquecer, né, que essa questão, eu não sei como é que é no Kung Fu, assim, né, mas
A arte marcial, ela é para ser uma prática dos dois, assim. Tu tem que respeitar teu oponente, né? Tanto que numa roda de capoeira, se tu sai querendo chutar e bater mesmo, ninguém vai te olhar bem, entendeu? Porque quer dizer que tu tá puxando briga e tu tá batendo no teu colega, no teu amigo capoeira, né? Por que tu tá fazendo isso? Na capoeira, mais vale tu ensinar ele, porque tu marca os golpes. Ó, eu podia ter te acertado. Tu para o golpe bem na hora. Se vocês olharem a capoeira, eles param um chute na cara do oponente pra mostrar, ó, levanta essa mão, tá baixa. Ó, esquivou errado, posso te dar uma rasteira aqui. Então, o professor ensinando capoeira, ele não vai sair batendo, ele vai marcar e é uma atitude de diálogo, né? Outra frase que eu gosto muito, que eu já comentei até com vocês aqui, né, que as pessoas diziam pro mestre Bimba que capoeira, vocês não se batiam, só o chute passava e ninguém acertava ninguém. Ele dizia, bom, capoeira não foi feita para bater em capoeira, foi feita para bater em otário. Né? Então, que é uma forma de dizer, bom, eu uso ela para me defender, eu não vou bater no meu colega, entendeu? Um colega praticando a mesma arte marcial que eu aqui, na mesma luta, né? Pois é, exatamente. Muito legal estar ouvindo isso, Bocão, porque eu ouvi uma vez do mestre Farol, da capoeira também, que hoje em dia estava dando aula lá no Tesourinha. Ele falou uma coisa que eu achei genial, né? Ele falou assim, ele falando assim que um dos maiores mestres que ele teve para desenvolver força foi saco de pancada, né? E tem muito esse conceito, assim, e no próprio Kung Fu a gente também tem disso, que é aquilo, tipo assim, no treino, na luta, né? Numa luta, no caso, que não é um combate real, assim, o teu objetivo é se desenvolver. E para se desenvolver, se tu se acha uma brecha em ti, não foi uma vantagem do adversário, foi um erro teu. Então, tu tem que cuidar, não é ficar revoltado com o outro. Tu tem que tentar melhorar a ti mesmo, né? Se tu conseguir... e bem nisso que tu fala, por exemplo, tu tem que marcar o golpe. Por quê? Porque bater em um ser humano não te deixa mais forte. O que te deixa mais forte é bater em saco de pancada. Aí tu tá ficando forte, né? O adversário, tu tem que buscar o teu desenvolvimento técnico, né? Então, quando tu faz uma luta de treino ou uma luta, né, que não é para a morte, né? Quando o seu objetivo não é extermínio, né? O objetivo é tu melhorar a ti mesmo tecnicamente e ajudar o teu irmão de treino a melhorar tecnicamente. Então, quanto mais respeito e disposição de fato de lutar sério para apontar bem os defeitos dele, aproveitar todas as brechas que ele te dá e tentar te defender de todos os ataques que ele te dá, é um processo de melhoramento da arte, teu desenvolvimento enquanto atleta, né, enquanto artista, né? E isso é o ponto de importante. Se tu pega e simplesmente dá um soco no cara e bateu forte, o que tu tá provando? O que tu melhorou? Né? Tu não melhorou, tu impediu ele de estar te evidenciando outras falhas tuas e poder continuar melhorando. Exatamente. Né? E isso entra naquele aspecto da vida cotidiana, né? Como é que eu aplico isso na minha vida? Bom, não posso ser agressivo com tudo. Eu tenho que aprender a aprender. As pessoas, eu tenho que saber interagir. Não posso querer partir para agressividade sempre, né? E que legal, né, cara? Isso parece contraintuitivo, mas assim, ó, gente aqui das artes marciais, que é uma arte marcial, é uma coisa de luta, né? Dizendo evidenciando que a agressão é o pior caminho. E pior é que parece contraintuitivo, mas todos os artistas marciais falam isso, cara. Porque uma vez que tu como diz o tio Ben do Peter, né, do Homem-Aranha lá, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tu tá aprendendo como bater numa pessoa e fazer essa pessoa, sei lá, tu pode machucar alguém de verdade, mas tá na tua consciência não usar isso dessa forma, porque se tu for bater em tudo, ser agressivo com tudo, tu vai virar bicho, né? Então, e nem bicho, né, cara? Nem o bicho agride tudo, o bicho corre, porque é menos custoso energeticamente, é mais inteligente correr do que entrar em conflito na grande maioria das vezes. Então, olha isso, né? E eu não sei por que algumas pessoas entram, né, na arte marcial pensando nessa questão que agressão, quero saber agredir. Velho. Talvez esse seja o mito que englobe todas as artes. O grande mito da arte marcial é que tu vai aprender a bater, né? É que tem um ponto que eu acho, gente, que a gente tá falando sobre a tua confiança,
tua segurança, que é isso que desenvolve muito que a gente fala da arte marcial. Quando tu é inseguro, tu quer bater em tudo, tu tem medo, tu tem que provar algo para alguém, tu tá buscando o caminho, né, muito disso. Uhum. E quando tu já tá seguro, tu já lutou horrores, tu já enfrentou as dificuldades, tu tá seguro para lidar com a situação, para enxergar o que tá acontecendo, né, para poder dispor disso, assim. Que nem uma coisa que é interessante, assim, quando tu fala dos animais, é perfeito, assim, a analogia com os animais. Porque não existe hospital na mata, Sim. né? Tu quebrou um pé, tu morreu, cara. É isso. Não tem nhaco-nhaco. E quando a gente fala, a gente não se dá conta da nossa fragilidade. E o cara que entende da fragilidade do ser humano sabe que se a gente tá na rua, né? E aí a capoeira fala muito disso também, né, Bocão? Quando tu tá na rua e o bagulho é pra valer, é navalha, cara. É navalha, quebrar joelho. Tu tá falando do quê? Tá falando o quê? De briguinha de colégio? Isso. Não é disso. Tu não tá falando de estar num ringue, regrinha. Não. Tu tá falando de realidade, tu tá falando de tiro, de facada pelas costas. Tu tá falando de verdade. Tá falando de morrer. Uhum. E essa é uma realidade que a gente tem que saber do que a gente tá falando. Que o pessoal enche muita boca pra falar e não se dá conta. É verdade. Perfeito, cara. Mas em retrospecto histórico, né, que é o que a gente lê, assim, mas na capoeira, assim, eram ambientes, os ambientes de periferia, e até hoje são ambientes de violência, né, e tu vê isso em relatos, as pessoas crescem em um ambiente de grande violência e aprendem a se acostumar com a violência. A questão ali não é que tu tá batendo por ser o mauzão, ou é uma questão de saber se defender e saber proteger também, entende? Proteger os outros. E nenhum dos mestres de capoeira tu vai ver que instigava brigas entre as pessoas, assim. Instigava que tu te protegesse, entendeu? Até por exemplo, um quilombola, se ele fosse pego no meio do mato, ele batia e saía correndo. Ele não quer provar nada, entendeu? Ele quer sair dali, daquela situação, sabe? Quer sobreviver, Então, né, velho? Porque... quer sobreviver, não é questão de se mostrar, é questão de resistência mesmo, assim, né? Então, o contexto de machucar, ele tem uma característica bem específica, ele não é só porque eu quero, né? É uma questão de autodefesa, assim. Porque se eu sair batendo em todo mundo, eu acabo me tornando o que antes me oprimia, né? Uhum. O que antes batia. Então não é isso que eu quero tornar. Cara, isso me lembra eu e o Detox, um desses acampamentos de família, né? A gente conheceu um cara que a gente apelidou carinhosamente de Mestre dos Pães. Ele era um professor de ninjutsu, né? Que é uma arte que também surgiu lá no Japão, que é os caras tentando ter resistência contra o Império, né? Então, tipo, é uma arte mais de periferia e tal. E os caras falaram assim, vou ensinar pra vocês agora o golpe mais importante. O cara falou assim, ele era argentino, né? Vou ensinar pra vocês o golpe mais importante que existe em todo o ninjutsu. Ele mostra assim, ó. Supor que eu tô com combate contigo. Tenta me dar um soco. Aí tipo, o cara vai, normal, né? E ele dava um rolinho pra trás, vários metros, e saia correndo. Pronto, eu usei a estratégia mais utilizada pelos ninjas ao longo da história. Fugir pra sobreviver. Eu olhei assim. Eu olhei, porra, é assim, ó. Conflito. Aquele cara era a melhor coisa que aconteceu naquele acampamento. Nossa, eu Ele achei... fazia um pão muito bom. Eu achei sensacional. Ninja dos pães. Eu achei sensacional, né, o que o cara fez, tipo assim, ó. Então a primeira coisa que eu vou ensinar vocês é rolar, porque rolar aumenta a distância entre tu e teu oponente, e tu não quer estar do lado do teu oponente. Na época que essa arte marcial foi criada, o teu oponente tinha uma armadura e uma espada, e tu não tinha nada. Tu vai querer estar do lado dele? Não, tu não vai. Então, assim, como na vida real, ele falou assim, quando eu aprendi a lutar, eu achava que eu era o fodão, quebrei a mão de um cara que tentou me assaltar, né, e botei ele pra correr. Fui lá, falei pro meu professor, ele disse pra mim assim, ó, tu fez errado, e tu não vai mais praticar por um tempo aí pra te pensar no que tu fez. Eu fiquei tri-decepcionado, porque eu achei que o cara ia me dizer, bah, parabéns, mas não, ele me tocou a real e falou que eu era um idiota, e hoje em dia eu agradeço, porque eu era um idiota, né. É o cara chegou com... Tu vê, a pessoa veio com uma percepção errada e dentro da arte marcial desenvolveu uma certa consciência, né? E, cara,
é super importante isso, esse papo todo de, né, tu ter aquele conhecimento e não é porque tu tem que tu vai sair batendo nas pessoas, né, cara? Muito massa. Isso é interessante falar, porque quando a gente pensa, por exemplo, em termos de RPG, um dos atributos que geralmente está ligado seja a classe ou ao conceito de monge é a sabedoria, né? Uhum. Além da destreza, é um conceito de inteligência, sabedoria. E essa é uma relação muito de busca, né? Porque senão tu vira fighter, né? Sim. Senão tu vira guerreirão. Né? E aí tá falando de arte da guerra, daí é outra coisa, né? Daí tá falando de arte de cavalaria, tá falando de exército, tá falando, né? Uhum. A gente tá falando aí de outra coisa, né? A questão muito do desenvolvimento pessoal, né? Muito chama de iluminação, né? Mas, de novo, trazendo, né? Não num aspecto místico, Sim, né? sim. Mas um aspecto de se superar, né? Compreender mais, né? Aprender. Aí a gente volta àquilo que a gente falou no início do podcast, né? Todos os eternos alunos, né? Sempre estamos aprendendo, né? Perfeito. Esse é um aspecto muito importante. Cara, é isso, cara. É lindeza. Vamos agora dar um twist aqui social, mas quase abrupto, mas nem tão abrupto assim, né? Que eu fiquei pensando, né? Artes marciais são ambientes que... Pô, eu não sei como é que é o pessoal de artes chinesas ou da capoeira mesmo, mas agora me veio uma questão, né? Porque luta, geralmente, na sociedade, pensando num patriarcado, assim, é coisa de menino. Como é que é a adesão de gurias, assim, nas artes marciais de vocês, cara? Tem bastante? E tem algum tipo de preconceito inerente, assim? A gente perguntou isso pro pessoal também das artes medievais, né? Eles falaram que, embora tenha, a coisa tá melhorando. Como é que é como é que é o panorama pra vocês, assim? Beleza. Vou aproveitar, então. Então, acho que, como tu mesmo falou, tu já começou falando sobre o patriarcado, né? Que é um aspecto importante, né? Então, acho que qualquer aspecto de permissão à luta ou permissão à liberdade é mais podado no patriarcado a presença feminina. Uhum. Uma realidade, né? Porém, com espaços de luta e espaços de resistência, deveria ser um espaço ainda mais delas, né? Perfeito. Então, sim, elas ocupam, né? Num nível menor, porque a gente não permite dentro do patriarcado a agressividade como uma manifestação da mulher, né? Geralmente, quando ela tem isso, o pessoal é a louca, a desvairada, é a descontrolada, né? O pessoal tem muito esse taxativo, então já afasta, né? Uhum. Enquanto o menino vai brincar com o corpo de bola, de subir em árvore, coisa assim, a menina acaba sendo restringida numa ideia do patriarcado. Mas eu queria lembrar alguns nomes muito importantes, porque as mulheres participaram de toda a revolução, né? E foram, inclusive, os grandes exponentes de muitas delas. E dentro das artes marciais não poderia ser diferente. Eu acho muito importante estar falando aqui, por exemplo, de algumas professoras de artes de Kung Fu, que são pilares da sociedade marcial, né? Temos aqui, por exemplo, Débora Roldão. Ela era presidente da Federação Gaúcha até a última gestão. Uhum. Ela tem a Prova Wushu. Quem quiser procurar ali no Instagram, Facebook, o que for, vai achar um trabalho genial dela. Ela é incrível, né? Silvia Battastini, ela é da escola Baowei. B-A-O-W-E-I. Baowei. Uhum. Né? Que é outra escola incrível. É ela e o companheiro dela, né? Os dois são professores de Kung Fu. Né? Ela tem um trabalho também magnífico. Ela é se não me engano, é a atual campeã gaúcha, né? De Kung Fu tradicional. Uhum. Incrível demais, assim. Então a gente tem grandes nomes. Estou falando só na minha família direta, que é de Shaolin do Norte. Sim, Se a sim. gente vai ainda para uma maior, a gente vai encontrar outros grandes nomes. Eu gosto de contar, inclusive, a história. O primeiro pau que eu tomei federal no Kung Fu foi de uma mulher. E cagou-lhe a pau. Né? Marina, ela é incrível, minha irmã mais velha de Shaolin. Eu fui lutar, eu tinha lá 14 anos, cara. Eu tava com 1 ano e pouco de Kung Fu. E aí fui lutar com ela já era professora formada. E no meio a gente chama a trocação, né? A luta em si, no treino, chama de Sanshou ou Sensô. Uhum. E aí eu tava fazendo tal, e numa dessas eu encostei no seio dela, cara. E, cara, aquilo pra mim, assim, foi um choque.
ela riu da minha cara, pisou no meu pé e me encheu de porrada até eu cair no chão, cara. Velho, foi incrível. Foi a primeira lição de pancadaria que eu tomei. O cara fica sem jeito, Então- achando que fez alguma coisa e ela passou por cima de ti que nem um caminhão, né? Cara, e aí eu entendi que, na verdade, o que acontece, né? Muitas vezes numa trocação, tu tem que estrategicamente saber que tu vai abrir um espaço para ser atingido num ponto, e isso é proposital. Porque no momento que tu atinge aquele ponto, tu abriu uma outra brecha na tua postura, e aí tu acaba sendo caceteado de uma forma que tu não sabia. Então isso está muito dentro da finta, né? E foi o que ela fez comigo. Uhum. Foi o que ela fez comigo. Né? E que teve um efeito ainda maior, porque ela olhou um gurizão ali e disse assim, não, eu vou tirar uma onda com esse guri. Sim. E... e foi uma lição incrível, eu nunca esqueci, né? Como já diz o meu mestre, né? Mestre Jorge Jung, mestre Janjão, quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece. É verdade, esse é um clássico, né? Mas essa eu não tinha escutado, essa é boa. Bom, da capoeira, bom, embora seja, né, aquela sempre questão, né? Não é um espaço que eu faço parte e as percepções que eu tenho vão ser diferentes das percepções das mulheres na capoeira e tal, mas das minhas primeiras aulas de capoeira, eu sempre tinha uma professora, né, que era irmã do meu hoje contramestre e que eu tenho uma relação muito, muito próxima até hoje, assim. Mas as mulheres na capoeira não tem como negar que tem um papel histórico, né? A própria Dandara, a esposa de Zumbi, né, dos Palmares, né, ela foi uma importantíssima personagem para a resistência negra da época, mas também na capoeira. Ela sabia lutar capoeira. E é infantil a gente pensar que as mulheres dos quilombos não praticavam isso também. Porque a capoeira, ela se tornou um ritual para viver era um momento em que todas as culturas se misturavam para praticar de alguma forma. Embora eu estivesse ali cantando os cânticos eles estivessem cantando os cânticos dos seus antigos povos, praticava todo mundo junto ali, e na hora de proteger o quilombo, todo mundo protegia, né? Tem gente para ajudar, então as pessoas vão ajudar. E a Dandara foi uma personagem incrível também. Tem outra que chamam, que é a Maria Doze Homens, que tem várias e várias músicas na capoeira, que também é muito conhecida por ser a esposa de um grande capoeirista lendário também, que envolve histórias mitológicas em volta dele, que é o Besouro, que ela também tem relatos de que ela enfrentou 12 homens sozinha, e são histórias que se cantam até hoje na capoeira, assim, como uma forma de trazer esse feminino. É claro, né, como a gente não pode negar que existe marcas do machismo, né, em todos os ambientes, assim, e tu vai ver certas horas, às vezes, certas músicas que podem ser lidas de uma forma ruim, mas eu vejo hoje que esse movimento das mulheres na capoeira não se tem mais tanto. Eu não vejo um medo de entrar, assim. Parece que tudo é bem incluso. Embora hoje numa academia tu vá olhar, é basicamente homens, assim. Eu sempre que eu treinei, né? Eu sempre treinei ao lado de meninos, assim. Né? Embora às vezes seja majoritariamente homem, sempre treinei ao lado de meninas. Eu acho que ser majoritariamente... capoeira sim é um ambiente inclusive. Ser majoritariamente homens é uma questão cultural, né? Que a gente ainda não conseguiu desenraizar da nossa cultura, né? As mulheres não procuram a capoeira porque de que elas nasceram, elas são instruídas, que nem o Santo falou, uma questão de mulher não pode ser agressiva, mulher não faz isso, mulher não faz aquilo, que é uma grande besteira, né? E aproveitando um gancho divertido que o Bocão falou, que ele falou a Maria Doze Homens, né? E o Santos também tinha dito isso. Às vezes as alegorias, né, é muito mais a mensagem do que o negócio. Talvez ela não tenha derrotado 12 homens, mas ela é um representativo da força que as mulheres têm ao longo da história dentro da arte marcial. Isso por si só é muito legal. É mais legal do que se fosse verdade. Ou não sei, né? Eu meio que nem disse, é uma história mitológica, né? Mas a gente emprega isso como uma lição de que todo mundo tem, né,
a capacidade de chegar lá e fazer, e realizar aquele feito, independente de sexo, gênero, posição social. Isso é né, é um milestone, assim, que todo mundo pode atingir. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Show. E nesse sentido também, né? Elas são muito mais aptas a enfrentar dificuldades e a perpassar, né, barreiras do que a gente. Né? Aquela classe Total. passa por dores, passa por frustrações e tá lá. Vai lá, forte, vai. E eu não digo isso para romantizar esse papel, porque eu acho uma bosta, na real. Uhum. Né? Mas é reconhecer essa habilidade, né? Sim. E a gente, cara, machuca o dedinho e corre pra mãe, né? Uhum. Aí é... Eu tinha... Então eu postei uma frase bem interessante no Instagram do RPG, no Dia da Mulher, né? Que é bem legal, assim, que é ser mulher, desafiar o cânone todos os dias, né? Pra provar pras pessoas ser digno de algo que tu já é, né? Então, é isso. Mulher é um bicho muito mais resiliente, né? A gente é chorão mesmo, em toda razão. Então não estamos acostumados a estar, né, no âmbito de estar sendo oprimido pela sociedade. Enquanto as minas estão aí há tempo, então, na luta, né? E é bem isso. Cara, fantástico. Já estamos aí com quase 1 hora de turno, né, Detox? Tô pra tentar curar meu compatriota aqui e melhor continuar logo. É isso aí. Então, cara, nesse finalzinho aí eu vou pedir pra vocês fazerem o jabá, né, de vocês. De onde vocês treinam ou como é que faz pra acessar Kung Fu. Hoje o papo, assim, ó, foi sobre artes marciais, mas foi muito mais filosófico, né? Cara, sensacional. Entrou dentro do âmbito filosófico. Filosófico social. Filosófico social. Ação livre é filosófico social na veia. É, cara, porra, a gente tá aqui pra discutir muito mais do que o óbvio, né? Pra gente ler as entrelinhas, porque não só de mecânica vive o homem, né, cara? Então... Eu acho muito difícil, pessoalmente, falar enquanto eu faço ação livre, porque eu fico muito encantado com as conversas e onde elas vão, sabe? A galera chega com uma pilha de conhecimento despejando, assim, na gente, que a gente fica... Meu Deus, cara. Saga... Quando alguém tem o reflexo de jogar conhecimento na minha cara, eu não tenho o reflexo de falar de volta, eu tenho o reflexo de ouvir. Porque a gente aprende muito escutando o Ação Livre, cara. Olha, quanta aula de história eu já tive aqui ouvindo essa gurizada que vem, né, discutir, vem falar. E o legal é que a gente tá deixando isso aí pra posteridade. Eu espero que o pessoal aí de casa também esteja curtindo essa série do Ação Livre, porque pra nós é... Nossa, é sensacional fazer, sabe? É muito aprendizado, rola muito uma troca de conhecimento, assim, e sempre muito, né, muito construtivo. Então, vou deixar o espacinho de jabá pra vocês aí, vocês falarem onde vocês praticam, como encontrar vocês, como encontrar os grupos que vocês praticam, né? E se quiserem falar um pouco do trabalho de vocês, deixar algum link, deixar alguma coisa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube, né? Pro pessoal ir. E deixar um link permanente, né? Vocês agora oficialmente viraram parceiros do RPGcast, então os convidados vão ter links colocados no Stories, ali permanentemente pra vocês, pra uma maneira de divulgar o trabalho e como vocês estão fazendo isso, certo? Então é só passar. Pode ser o link do grupo que vocês participam, ou do grupo que vocês dão aula, né? Enfim, deixa o link ali e a gente deixa. Falem aí. É o espaço de vocês. Ô, louco. Então tá, eu como fiel aluno, né, vou aqui falar do meu contramestre, que eu treino com ele, bom, desde que desde pequenininho na capoeira, cresci na capoeira, graças ao meu contramestre cabeça aqui de Porto Alegre, do Grupo Muzenza. Ele toca a academia Rasteira na Fome, é o nome, e ele há anos já tem envolvido aqui na capoeira do Rio Grande do Sul, contramestre muito conhecido dentro da Muzenza, e eu sou muito grato a ele, tudo que ele me ensinou, então aqui hoje o Zabá vai para ele, e principalmente, gente, para quem tá escutando isso no período de pandemia, o Cabeça, ele toca um projeto há anos de assistência social, justamente foi o que deu o nome na academia, Rasteira na Fome. Todo ano ele fazia um evento de arrecadação de alimentos,
né, usando a capoeira como forma de motivação para o evento, para arrecadar alimentos e dar para pessoas em risco. E principalmente nesse momento de pandemia, a capoeira não podia estar longe das pessoas que estão passando mais sufoco por falta de cesta básica, por falta de salário. E o Cabeça tá com um projeto muito legal, que é de arrecadação de dinheiro. Arrecadação de dinheiro para comprar cestas básicas, e ele vai distribuir aqui nas comunidades carentes de Porto Alegre. E ele tá fazendo praticamente todo mês. Então, fica aí, eu vou deixar o link do perfil dele, onde ele divulga os vídeos da distribuição de cestas básicas. E ajudem, gente, porque a gente não sabe a falta que faz para as pessoas que estão realmente precisando, né? A cesta básica nesse período. É uma ação assistencial, mas ela tem muito seu valor, e a capoeira não pode esquecer nada de onde ela veio. Então, por isso, é um movimento de capoeiras, mas também da comunidade, todo mundo que se identifica para ajudar essas pessoas. Como o Cabeça bota em todas os vídeos de divulgação do projeto, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, por favor, deem uma checada lá no trabalho do Contramestre e vem treinar. Ele tá fazendo treinos também, online. À distância, tem treinado com ele na quarentena. Quem sabe vocês não conseguem treinar comigo aí. Então, que massa. Vou anotar essa daí também. Tô só com as frases hoje. Tá bom, tá produtivo. Show! Muito legal, muito legal. Eu vou aproveitar então, né? Vou aproveitar esse gancho do Bocão para estar falando, né? Antes de tudo também porque a gente está passando por um período muito difícil, falar do meu trabalho de assistência social da Casa de Nazaré, Centro de Apoio ao Menor, onde o Ramoim, é engraçado pensar, né? Alguém com o nome de Ramoim não precisa de apelido, né, cara? Mas ele tem vários, né? Isso é divertido. Eu aqui próprio chamo ele de Arqueiro Verde, né? Né? Oliver, eu chamo ele de Oliver às vezes. Aí o trabalho que a gente faz também é muito nesse sentido também, atualmente de cesta básica também, a gente tem dado aula ainda individual e online. Então peço pro pessoal também dar uma atenção muito para isso, né? Quem está em condição está sabendo que, assim, quem está sem condição está numa situação muito ruim, né? Então esse movimento de cesta básicas é lindo, né? E importantíssimo, né? Meus parabéns, né? Um abraço muito forte ao Contramestre, né? Que está fazendo todo esse trabalho, né? Porque realmente tá fazendo muita diferença. Eu vejo na pele aqui do pessoal, assim. A gente faz um movimento aqui também de entrega de cesta básica, mas tem vários tipos de doações que a gente está podendo fazer, né? A gente atende desde os 0 até os 18 anos aqui na instituição e é muito foda. E aproveito também para estar deixando daí agora para falar do meu trabalho enquanto Kung Fu, né? A minha escola é a John Tao. Eu vou deixar o link aqui tanto do Instagram quanto do Facebook para estar me procurando. John Tao significa caminho do meio, né? Que a ideia é justamente, né, o caminho do equilíbrio e o caminho mais rápido para se chegar onde se quer, né? O caminho de foco, direcionamento e equilíbrio, né? E harmonia, no caso, entre nós e o mundo, né? Que é como eu vivo, né? É o que eu acredito e o que eu ensino em todos os âmbitos, né? E que eu aprendo também cada vez mais, né? Algo que mestre Jorge Jung, né? Mestre Janjão me ensina. E atualmente estou dando aula só online, gente. Estou num modelo particular, né? E estou abrindo turmas. Em breve vou estar abrindo turmas coletivas, mas por enquanto estou só no particular. Né? E espero muito estar conhecendo bastante gente. Lembrando, né? Também quem quiser procurar o meu estilo de Kung Fu, a minha família é bem ampla, família Shaolin do Norte. Só colocar Shaolin do Norte Porto Alegre, ali vai achar um monte de gente. Entre elas essas mulheres magníficas da quem a gente pôde falar aqui, né? E mais uma galera que é foda pra caramba aí. Então, eu queria agradecer muito também aqui o pessoal, né, aqui do podcast pelo convite, né? Foi muito importante pra mim poder estar participando. Nossa, o prazer foi nosso, cara. Olha, essa aula de história, o Ação Livre, os convidados agradecem a gente, mas quem tem que agradecer é a gente, cara, que o conhecimento, o input de conhecimento que a gente recebe é de outro mundo. Aqui não tem convidado ruim, cara. Só a magia top, Rogerinho. Não tem ninguém de baixo nível aqui, velho. De baixo nível já chega os apresentadores, né, Detox? Não vou nem falar, velho. Eu só tô aqui absorvendo.
com certeza saímos seres humanos melhores depois de um episódio como esse, cara. Não tem dúvida. Tenho dúvida. Cara... Muito feliz de falar sobre capoeira aqui. Estava esperando o momento do Galacta e do Detox se chamarem, porque eu cara, gosto que muito de falar o sobre nosso eles bardo sabem bem. capoeirista, cara. Não tem como não chamar, velho. Tu é o nosso bardo capoeirista, né? Bah, um dia eu vou contar pra galera sobre meu bardo capoeirista. Que personagem sensacional. Mas cara, então... Muito obrigado pra vocês, cara. Lembrando, assim, que esse episódio, como sempre, é um oferecimento da Tribo Arquearia aqui de Porto Alegre, onde o Ozai / Moin / como é que é? Oliver / Arqueiro Verde, com todos os seus infinitos apelidos, da aula de arquearia online também. Eu não sei se atualmente agora na Bandeira Preta, né, dando aula no Parque Marinha, com toda a segurança possível. Não sei se ele tá fazendo isso ainda, né? Então temos que confirmar com ele aí, mas o oferecimento tá aí, o link da tribo tá aí, porque a prática online ele também continua fazendo, né? Então, gente, nos sigam no Instagram lá, @rpng.cast, se inscrevam no nosso canal do YouTube, podem nos olhar por todas as plataformas de áudio e podcast, o Anchor, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts, qualquer um deles a gente tá lá. Então, cara, vamos terminar esse turno, né, Detox? Vamos terminar o turno. Eu acredito que seja isso, eu sou a Galacta. Eu sou o Suco Detox. Um abraço e boas rolagens.